E aí, pessoal? Então, para quem assistiu o último vídeo aí do anúncio do canal, já sabe que esse é um quadro novo, né? Para poder preparar vocês aí para os novos quadros quando o canal bater os 1000 inscritos. E esse vídeo vai ser diferente. Eu vou estar respondendo a pergunta dos inscritos. Para quem não sabe, eu fiz uma enquetezinha lá no Facebook, nos grupos, e pedi para que os inscritos e os curiosos à parte fizessem perguntas que eu responderia aqui nesse vídeo, ok? Então esse é o primeiro vídeo, não vai ser tão longo. Eu separei algumas questões, algumas perguntas, as que não estão nesse vídeo irão vir num próximo, ok? E eu peço para que vocês que tenham alguma pergunta a fazer, alguma curiosidade, seja pessoal, seja acadêmica, seja uma curiosidade científica de qualquer âmbito, vocês deixem aí embaixo nos comentários, que vai aparecer no próximo vídeo. Eu vou selecionar aí o nome de vocês, vou colocar no printzinho aí e a pergunta e respondo aqui no vídeo, ok? Então vamos nessa. Juliana, puxa a vinheta. Astrofísica de bolso. Então, pessoal, começando aqui as perguntas que eu vou responder do Facebook dos inscritos, ok? Eu deixei aqui uma listinha aqui no computador que eu vou estar lendo para vocês, mas para vocês vão estar aparecendo aí na edição quem foi a pessoa que fez a pergunta. Se você se identificou nesse vídeo, se foi você que fez essa pergunta, deixa um comentário aí embaixo, vai ser legal para a gente poder interagir. E eu vou responder aqui rapidinho, brevemente, alguma dessas questões que eu sei que é dúvida para muitas pessoas, ok? Então, começando a primeira pergunta aqui do André Amaral das Neves. Aí vai minha pergunta: qual é a distância do Sol para a Terra e quanto tempo uma sonda, por exemplo, chega até o Sol? Ok. A distância em quilômetros do Sol para a Terra ou da Terra para o Sol é de 150 milhões de quilômetros, né? É uma distância considerável. Tendo conversão para luz, né? A gente está de anos-luz quando a gente vai falar de outras estrelas e outras galáxias, mas como o Sol está mais próximozinho ali, a gente fala que está a 8 minutos-luz de distância. Isso significa que a luz do Sol demora 8 minutos para chegar até a Terra. Significa também que se o Sol explodisse agora, nesse exato momento, ou que se ele apagasse nesse exato momento, nós perceberíamos só daqui a 8 minutos, ok? O que vale a distância de 150 milhões de quilômetros, que também equivale a uma unidade astronômica. Talvez vocês conheçam por esse termo. A cada uma unidade astronômica significa a distância entre Terra e Sol, que é de 150 milhões de quilômetros. Inclusive, a nave, a sonda, na verdade, mais veloz já projetada pelo homem até os dias de hoje, até a gravação desse vídeo, é a sonda Parker, que inclusive foi até o Sol, né? Por coincidência, a sonda mais veloz de todas teve a missão para o Sol em 2018. E ela atingiu a marca de 393 mil quilômetros, tá? Quebrando todos esses recordes, inclusive o recorde de aproximação. Ela chegou mais próxima do Sol ali, e essa velocidade ao longo da missão superou a marca aí de quase 700 mil quilômetros por hora, ok? Então essa é a sonda Parker, que chegou mais próxima do Sol em 12 semanas em média por aí, ok? Ela demorou 6 semanas para chegar até Vênus, e de Vênus para o Sol demorou mais 6 semanas, totalizando 12 semanas, bem rapidinho para uma sonda, né? A segunda pergunta do Edvander Feitosa: por que não há som no espaço? Tá bom, o som, ele é uma espécie de onda, né, que consideramos onda mecânica. Esse tipo de onda, ele precisa de um meio para poder se propagar. Aqui na Terra, ela se propaga na nossa natureza em geral, né? Se você está falando, se comunicando, porque essas ondas estão vibrando no ar, né, aqui fora, você pode se comunicar ali com som vibrando na madeira, como é o caso do violão, né, de instrumentos. O nosso próprio corpo vibra esse som, por isso que às vezes a gente ouve a nossa voz diferente do que é na gravação, né? Porque a gente tem a vibração do som que passa por nosso esqueleto, né, pelo nosso maxilar, até chegar ao nosso som, aos nossos ouvidos, e esse som mais puro para se comunicar com outra pessoa é através do ar, que é um meio. No vácuo não existe ar, né? O vácuo seria o vazio, né? Então você não tem um meio, então não tem aonde essas ondas possam se propagar, ok?
Ao contrário de ondas eletromagnéticas, que é no caso a luz, tá? Essa sim pode se propagar no vácuo, diferente de ondas mecânicas como o som, porque não há um meio para que elas possam viajar através deles, ok? A próxima pergunta é de Fer Moraes. O buraco branco ainda existe em fórmulas e teorias ou foi descartado? Então, o buraco branco, né, é o que seria o oposto do buraco negro, né, para quem já pode entender aí, ele foi previsto através da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Ele foi previsto assim como o buraco negro e os buracos de minhoca, mas ao contrário do buraco negro, a existência de buracos brancos e buracos de minhoca nunca foram provadas, ok? No caso de buracos de minhoca, eles não seriam feitos pela própria natureza, mas fica matematicamente provável de um dia conseguir ser feito artificialmente, não significa que vá. Inclusive, a possibilidade disso acontecer é bem baixa. Os buracos brancos nunca foram detectados na natureza, ok? Então a gente não pode comprovar, mas também não pode descartar, né? É aquela frase de Carl Sagan, né? A ausência de evidência não é evidência da ausência, ok? Então nós não podemos descartar a ideia de buracos brancos. Mas o que seriam buracos brancos? A gente sabe que os buracos negros, por ter uma gravidade extremamente forte, né, podemos considerar infinita, não deixa que nenhum objeto ou até mesmo a luz fuja do seu horizonte de evento, né? Então o buraco negro serve como um grande ralo no universo, onde tudo que se aproxima deles caem lá e não voltam mais. Só que isso aparentemente poderia violar algum dos princípios da natureza, né? Como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas então, e a matéria que cai dentro de buraco negro, ela se perde? Na verdade, a gente ainda trabalha em cima dessas questões. Talvez a melhor a ser considerada dentro da astrofísica é a radiação Hawking, ok? Que a matéria, como nós sabemos por Albert Einstein, pode ser convertida em energia, ok? E a matéria, a luz que caísse dentro do buraco negro, poderia sair em forma de radiação térmica até que os buracos negros deixassem de existir. Essa radiação foi batizada de radiação Hawking, mas ainda não foi comprovada, isso não foi observado, ok? Uma outra sugestão que a relatividade geral prega é que poderia haver buracos brancos, ou seja, toda a matéria que um buraco negro consome no universo, o buraco branco devolve, ok? Isso pode ser no nosso universo, isso pode ser em algum outro universo paralelo, ok? Que também não há comprovações que exista. Então, basicamente, essa matéria ela só seria ejetada em algum outro ponto do universo. Claro que não seria da mesma maneira que entrou, porque isso violaria o princípio da entropia, um dos princípios físicos mais invioláveis que existe, ok? Então, se você coloca um carro e ele cai dentro de um buraco negro, você mesmo cai dentro de um buraco negro, não espere que você vai sair inteiro do outro lado no buraco branco, porque todos os seus átomos serão separados ali dentro, você vai virar basicamente energia e pela lei da entropia, ou ela se mantém ou ela só tende a aumentar, ela nunca volta atrás, ok? Então vocês não haveria uma maneira de inverter esse processo a ponto do que entrou sair da maneira que entrou também, ok? Mas não foi descartado a ideia de buracos brancos, mas também não foi comprovado, ok? Talvez nem comprovemos um dia. A próxima pergunta de Walter Dantas. Existe a possibilidade do universo ter a forma geométrica quadrada? Então, embora nós não saibamos exatamente qual é a forma do universo, nós temos algumas sugestões do que ela possa ser. Inclusive, a gente pode imaginar o universo plano, não confundam isso com terra plana. Eu sei que muita gente pegou implicância com a palavra plana, ok? Mas isso não se aplica, mas que o universo pudesse se expandir de maneira plana. Mas isso não é uma comprovação ainda. E o que o universo poderia ser esférico e se expandir como uma esfera, né, para todos os lados iguais. Como poderia sugerir aquele exemplo no Big Bang, onde as galáxias vão se afastando, né, onde a gente observou no Redshift, e elas todas vão se afastando para todos os lados de maneiras iguais, formando uma esfera. Mas quadrada seria muito difícil poder afirmar qualquer forma disso, porque quadrado é uma forma geométrica muito bem definida, e você teria que ter alguma força extra por fora que desse esse formato
bem específico para o universo, a ponto dele respeitar esses ângulos de 90 graus que o quadrado tem, né? E poder criar esse tipo de barreira onde o universo não pudesse passar dela. Diferente da esfera, né? Que ela é algo mais simétrico, onde se expande para todos os lugares. A gravidade, inclusive, é responsável pelo formato esférico dos planetas, das luas, né? Então o universo talvez pudesse seguir esse mesmo contexto. Então seria muito difícil você ter que levar em consideração uma forma tão específica quanto a quadrada, retangular ou triangular, né? Você teria que ter uma outra força, uma outra natureza para poder explicar o motivo dessa geometria, né? Mas não, a gente não considera isso de maneira alguma, ok? A próxima pergunta de Nordine Marito. Se eu estiver lendo um pouco errado ou estiver um pouco confuso, é porque tem muita iluminação aqui e isso confunde um pouco aqui a visão. Então eu estou tentando ver aqui na tela do computador, mas de qualquer forma vai estar aparecendo para vocês aí embaixo, ok? Rodolfo Matos. A minha pergunta é: por que o espaço é frio e por que os meteoros não congelam? Se o espaço é frio e como eles conseguem se mover no vácuo do espaço? Ok, só para esclarecer uma certa diferença aqui. Os meteoros tratam-se do fenômeno luminoso que nós observamos quando um objeto, né, um meteoroide, um asteroide ou até algum outro objeto que fuja um pouco dessa natureza, cruze a atmosfera do nosso céu e queime, né, o que a gente tem ali como apelidado ali, estrelas cadentes. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar a sugestão aqui para vocês, sobre a diferença de cometas, asteroides, meteoritos, meteoroides, meteoros, e o que difere entre eles. Mas sugerindo que você esteja falando dos cometas ou dos asteroides aqui nesse tema. Os cometas, sim, são grandes bolas congeladas, ok? Eles são grandes rochas congeladas que vivem no extremo do nosso sistema solar, isso por causa das baixas temperaturas, e os cometas são formados por gases, por isso ele consegue esse aspecto. Diferente dos asteroides e meteoroides, né, que nós temos mais próximo ali no cinturão entre Marte e Júpiter, que tem um aspecto rochoso, ok? Metálico. Ele basicamente tá uma temperatura muito baixa, mas ele basicamente não congela porque ele não tem exatamente o que congelar, ok? A gente precisa levar em consideração que para congelar deveria haver componentes como os gases ou os líquidos que poderia congelar essa baixa temperatura. Eles são, na verdade, rochas metálicas que não tem esse tipo de material nesse estado na sua composição ali tão evidente, ok? A temperatura no espaço, ela é considerada quase o zero absoluto. Isso significa que ela é quase neutra, ok? Isso é frio pra gente, isso é o 0 Kelvin, ok? Não é Celsius, isso para Celsius é para baixo de menos 270 graus Celsius. Mas basicamente no espaço, a gente tem que levar em consideração uma outra coisa que eu falei aqui no videozinho sobre os astronautas. Se eles tirassem o traje no espaço, eles não morreriam congelados porque não há troca de calor no espaço, ok? Aquela mesma resposta que eu dei anteriormente. O espaço não tem um meio, ele é o vácuo, ele é vazio. E para você ter troca de calor, seja com o ambiente, seja com um corpo, você precisa desse contato para poder haver essa troca, tá? No espaço isso não acontece porque ele é vazio, basicamente, ok? A não ser que você esteja próximo à fonte de calor, como é o caso de uma estrela, do Sol, aí você vai sentir sim calor. Agora, os meteoros, os meteoritos, asteroides, os cometas no caso, eles se movem por causa da própria formação do sistema solar, ok? Eles tendem a orbitar o nosso Sol, assim como os planetas e as nossas luas, por exemplo, né? Elas estão presas gravitacionalmente, eles têm uma energia, um movimento, né? Preso a essa gravidade desde a sua formação. Então esses objetos, assim como os planetas, os asteroides e as luas, tendem a cair, né, em direção ao Sol por estar sendo puxado por essa força gravitacional. Mas a sua energia de movimento, a sua velocidade tende a escapar, tende sempre a sair pela tangente, né? E fica meio que um cabo de guerra que acaba criando um equilíbrio e mantendo esses objetos em suas órbitas, ok?
A próxima pergunta do Jeff, ou Jefferson. Existe alguma possibilidade que para esta geração possa acontecer uma queda de um meteoro, no caso um asteroide, um cometa, que vai destruir, né? Fala de novo, a próxima pergunta do Jefferson. A próxima pergunta do Jeff, ou Jefferson, é: se existe alguma possibilidade que para esta geração possa acontecer uma queda de um meteoro que vai destruir toda a humanidade, como na teoria da extinção? No caso, então, um asteroide, um cometa, se haveria possibilidade de uma colisão com o nosso planeta, como aconteceu há 65 milhões de anos atrás na extinção dos dinossauros. Essa possibilidade existe sim, ok? Nós não conseguimos prever isso para um futuro tão próximo, porque os asteroides que apresentariam um maior risco, um maior perigo, por causa do seu diâmetro, estão sendo constantemente monitorados, ok? Diferente dos menores, que a gente não consegue ter uma facilidade para observá-los, ok? Então a gente pode acontecer de algum asteroide de menor porte cair aí, isso daí é normal de acontecer e acabar causando algum dano. Mas a nível de extinção, nesse momento a gente não tem nada ali em vista que nós tenhamos que nos preocupar. Mas existe a possibilidade sim, ok? Tanto para um cometa que está no extremo do sistema solar, tanto para algum visitante de fora do sistema solar, do meio interestelar, pode cruzar a nossa órbita, quanto um asteroide mais próximo com um diâmetro maior a ponto de causar uma outra extinção em massa como causou dos dinossauros. Essa possibilidade existe sim, mas não podemos nos preocupar com isso agora porque não tem nada tão próximo aí que a gente consiga observar, mas a gente já consegue imaginar até algumas maneiras de conseguir remediar essa situação e conseguir, caso aconteça algo dessa maneira, conseguir uma forma de que o dano não seja tão catastrófico ou impedir a tempo, ok? A penúltima pergunta de Kark Kent: se realmente somos únicos no universo, isso seria um grande desperdício de espaço? Isso daí é uma referência, né, a uma das grandes frases aí do Carl Sagan. E primeiramente, sobre a questão de sermos o único no espaço, né, dentro aqui, a vida dentro da Terra, e que não há mais nada lá fora, primeiramente a gente consegue ter hoje que nós não encontramos nada, nenhum indício, nenhuma evidência de vida no universo fora do planeta Terra, ok? Isso não significa que não existe essa vida. Pode ser, só que não tenhamos encontrado ainda, ok? O universo é muito vasto, nós somos um planeta entre 8 planetas, numa galáxia com 200 bilhões de estrelas, entre bilhões ou trilhões de galáxias com bilhões e trilhões de estrelas, e a maioria delas com sistemas planetários e luas em suas órbitas, né, podendo abrigar sim a vida, né, abrigar ou desenvolver esse tipo de vida. Nós nunca vamos conseguir observar ou checar isso tudo, então a resposta nunca vai ser não há vida, porque nós nunca vamos ter observado o suficiente para dizer que não. Pode ser que a vida tenha surgido e pode ser que ela já tenha se extinguido também em outros lugares, mas não há evidência disso ainda. A vida também pode ser dividida em 3 pilares: a primitiva, a complexa e a inteligente. A inteligente seria mais fácil uma comunicação. Por conta da inteligência, o desenvolvimento de tecnologia, nós conseguiríamos nos comunicar. Mas a vida mais fácil de poder surgir no universo é a vida primitiva, ok? E aí seria muito mais complicado você conseguir detectar seres unicelulares em outros planetas, em outras galáxias, ok? Mas sobre a frase em si, se nós somos os únicos aqui, né, no universo, se o universo é um grande desperdício de espaço, eu acredito que sim, porque não teria uma utilidade, vamos dizer, né? Se nós formos os únicos seres a surgir aqui no universo, sabe-se lá o porquê, né? Nós seríamos os únicos. Nada que surgisse longe da interação ali com a gente teria qualquer relevância, né?
por que existiria esses grandes quasares, galáxias com núcleos ativos, né? Essas estrelas de nêutrons. Isso tudo está aí para a gente explorar. É um universo muito grande, mas que particularmente não está envolvida com o nosso desenvolvimento direto aqui, né? Nosso surgimento no nosso planeta. Então é muito estranho poder imaginar que só num grão de rocha flutuante ali surgiu a vida e não há nada mais lá para fora, no universo com 93 bilhões de anos-luz de extensão dentro do observável, que continua se expandindo. Então realmente eu concordo com essa frase aí, seria um desperdício de espaço, com certeza. E a última pergunta para poder fechar, Guto Dias, ou Gutierre: por que tem dias que a Lua pode ser vista em pleno dia e isso de alguma forma afeta outras partes do mundo? Ok, essa pergunta ela é muito comum. Eu postei um vídeo no meu Facebook recentemente que eu gravei com o telescópio a Lua de dia, e eu comentei a respeito disso. Isso porque a gente atribui muito a nossa noção de que o Sol representa o dia e que a Lua representa a noite. Que o Sol representa o dia, é claro, porque é ele que traz o dia com ele, caso da sua iluminação. Porém, a Lua não está diretamente ligada ao dia, ok? O período orbital da Lua, que é esse movimento em torno do nosso planeta, é de 27 dias. Então ele não fecha certinho essa conta, é de 27 dias. Então esse período que ela orbita em nossa volta varia um pouquinho, ela podendo aparecer de dia e podendo não aparecer à noite. Então pode ser que tenha dias aqui que a Lua vai aparecer de tarde e que o outro lado do mundo não vai ter Lua de noite para eles, ok? Assim vice-versa. A Lua não causaria essa diferença, porque isso é normal, isso daí acontece desde sempre, mas que a presença da Lua poderia sugerir que aconteceria o efeito maré, mas que é algo normal na presença da Lua em qualquer lugar do mundo, né? O aumento do nível do mar ali, que é a interação gravitacional que tem com a Lua quando ela está passando, ok? Mas fora isso, não há problema nenhum, isso daí não causaria problema para nenhum canto do planeta, é mais a nossa observação mesmo, porque a gente tem uma cisma de achar que a Lua pertence à noite, ok? Então, pessoal, a gente termina por aqui esse quadro. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou separar as próximas perguntas para o próximo bloco para poder responder a outras questões. Deixem aí embaixo também a pergunta de vocês, tá? Eu vou estar printando, igual eu fiz hoje aqui, e vou estar respondendo essas perguntas aqui na gravação também, ok? Dando as devidas referências a vocês que fizeram essa pergunta. Então, inscreva-se no canal, deixe o comentário, deixe o sininho ligado, bota uma curtida aí para poder nos ajudar, compartilhe quem puder. Quem foi mencionado nesse vídeo aqui, deixa um comentário aí embaixo para a gente poder, né, se falar mais. E eu espero que de alguma forma tenha respondido a outras questões de vocês também, ok? Então é isso, eu sou o Rodolfo Matos e esse é o canal Astrofísica de Bolso, onde você leva a ciência com você. Astrofísica de Bolso.